Olá pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula de estrutura de concreto armado 1, aula V02. Vamos resolver mais um caso de viga a flexão simples. O enunciado do exercício diz: para uma seção retangular de concreto sob a ação de um momento fletor positivo MK de 82 kN, determinar a armadura longitudinal necessária da viga, sabendo que a largura é 20 cm, a altura 40 cm, classe de agressividade ambiental 2, o aço é do tipo CA50 e o concreto é da classe C30. A maioria dos dados denunciados estão separados aqui no canto superior esquerdo. Vamos começar fazendo a conversão das unidades. O concreto C30 que está em MPa, vamos converter ele para centímetro. Então ele vai ficar da seguinte forma: ele vai ficar 3 kN por centímetro quadrado. A outra unidade que precisamos converter é o momento. O MK de 82 kN que está em metro, vamos converter aí para kN por centímetro. Então vai ficar 8.200 kN por centímetro. Temos que multiplicar por 100 nesse caso. Já o concreto nós dividimos por 10. Utilizando da tabela 12.1 da norma, vamos fazer aí as nossas ponderações do concreto, aço e momento. Começando pelo concreto, o nosso F vai ficar o nosso FCD igual a FCK dividido pelo coeficiente de ponderação. O nosso FCD então vai ser o nosso FCK de 3 kN por centímetro quadrado dividido pelo coeficiente de ponderação de 1.4, que está aqui na norma. Vai resultar para a gente aí um FCD de 242 kN por centímetro quadrado. Agora fazendo para o aço, o nosso FYD é igual a FYK dividido pelo coeficiente de ponderação do aço, que é de 1.15. Então vai ser FYD, 50 dividido por 1.15, retorna para a gente um aço aí de 43,478 kN por centímetro quadrado. E agora pegando o nosso momento, vai ser o MD, momento de cálculo, vai ser o nosso MK, multiplicado, que na maioria das vezes pelo coeficiente de ponderação das ações é 1.4. Então MD é igual a 8.200 multiplicado por 1.4, vai resultar em um valor de 11.480 kN por centímetro. Realizado a minoração do concreto e do aço e a majoração do nosso momento, vamos procurar agora o nosso D. Para procurar o nosso D, precisamos achar qual é o cobrimento da nossa estrutura. Então, vamos falar aí da classe do grau de agressividade. Vamos trazer a tabela 6.1 da nossa norma, onde fala que a classe de agressividade ambiental, que no nosso caso aqui é a classe EA2, tá? Então é uma agressividade moderada, aqui é uma área urbana. Após a verificação da tabela 6.1, vamos trazer aqui a tabela 7.2. A tabela 7.2 da norma é a correspondência entre classe de agressividade ambiental e o cobrimento nominal do concreto. Aqui fazemos a correlação do tipo de estrutura que a gente está utilizando, no nosso caso é o concreto armado. O componente, o elemento que a gente está calculando é uma viga, então está nessa linha aqui, e a classe de agressividade ambiental é 2. Então fazendo esse cruzamento aqui encontramos então que o cobrimento para o elemento estrutural vai ser de 30 milímetros. A tabela traz para a gente em milímetro. A gente vai passar esse valor aqui para centímetro aqui em cima. Então o nosso cobrimento vai ser igual a 3 centímetros. Encontrado o cobrimento, agora precisamos encontrar a nossa distância D. A distância D é o quê? A nossa fórmula é essa aqui, ó. A fórmula é que o D é 90% da altura AH. Então vamos lá, o D é 0,9 multiplicado, o nosso H é 40 centímetros. Então isso aí é igual a 36 centímetros. Vamos jogar esse valor aqui em cima. Temos todos os valores necessários para calcular agora a nossa viga. A primeira coisa é utilizar a nossa fórmula número 1. Nossa fórmula número 1 é essa aqui, é o MD, que é igual a 0,68, que multiplica BW, BX, FCD, D menos 0,4, que multiplica BX. Transformando todos os valores que nós temos aqui, ó. Tá vendo? Temos o momento, 0,68, o BW de 20, o BX. O que é o nosso BX? É a nossa linha neutra, é a incógnita que precisa para a gente
encontrar aqui, saber qual é a linha neutra. O FCD de 2,14 aqui, que multiplica o nosso D, acabamos de encontrar o nosso D, que multiplica 0,4bx. As duas incógnitas bx estão aqui. Resolvendo toda essa multiplicação aqui, ó. Aqui fazendo uma distributiva, essa multiplicação aqui por 36 gerou esse aqui, e 29,13 por 0,4 gerou menos 11,65 bx ao quadrado. Colocando tudo isso aqui em ordem, ó, gerou para a gente aí uma equação de segundo grau. Eu tenho o costume de pegar o primeiro valor aqui e dividir toda a equação, no caso aqui por 11,65, só para facilitar a minha conta. Então ficou bx ao quadrado menos 90bx mais 985,4 igual a zero. Se vocês não quiserem fazer a divisão aqui, quiserem resolver essa equação aqui da forma que está aqui, fiquem à vontade, o resultado é o mesmo. Equação do segundo grau, todo mundo aprendeu na quinta série. Temos os nossos valores lá, A, B, C. Fórmula de Bhaskara para resolver e encontrar x1 e x2, substituindo todos os valores da nossa fórmula. Encontraremos o quê? Encontraremos um beta x1, que vai ser igual a 77,2 centímetros. Este valor não interessa para a gente, que a linha neutra cai fora da seção. Por quê? Porque é maior que a altura da nossa viga de 40 centímetros. O nosso beta x2 resultou para a gente aí 12,7, está ok. Está dentro da nossa viga. Essa aqui então é a nossa linha neutra. A nossa linha neutra está caindo a 12,7 centímetros da face superior da viga. Vocês vão entender isso aqui melhor no próximo slide, que a gente vai fazer a verificação em que domínio está caindo a nossa linha neutra. Trazendo o nosso valor aqui, o bx de 12,7, vamos fazer a verificação do domínio então, para saber em que domínio está caindo. A primeira formulinha, vamos ver se ele está caindo no domínio 2. Para o domínio 2, o nosso bx23 é igual a 0,259, que multiplica D. O nosso D é 36. Fazendo essa multiplicação, resultou em 9,32. Esse 9,32 é o limite da linha neutra no domínio 2. Ou seja, o nosso bx aqui é 12,7. Está abaixo. Estando abaixo, a nossa linha neutra bx não é domínio 2. Provavelmente está no domínio 3. Vamos fazer a verificação no domínio 3. Domínio 3 é bx34, que é igual a 0,628, que multiplica D. O D é 36, resultou para a gente aí 22,6. Significa o quê? No domínio 3, o limite da linha neutra é 22,6, a partir da face superior. O bx que nós encontramos está acima. Então, ou seja, esse bx, a nossa linha neutra, está caindo no domínio 3. Eu vou trazer uma figura que representa tudo isso que nós acabamos de ver. Olha aqui, ó. Esse é o domínio 2. O limite da linha neutra no domínio 2 é 9,32, que é esse valor aqui. O limite do domínio 3, essa área de cinza, a linha neutra está aqui, ó. Esse aqui é o nosso domínio 3. O limite aqui é 22,6. A nossa linha neutra encontrada está aqui, ó, acima. É o 12,7. Ou seja, está dentro do domínio 3. Podemos utilizar. Só que antes precisamos fazer uma verificação. Qual é a verificação que a norma pede? A norma pede o seguinte, que a gente não utilize o limite no domínio 3. Existe uma outra regrinha para a gente utilizar, que é um pouco acima. Qual que é esse limite? Vamos lá, para verificação então da norma, a norma diz que o beta-x dividido por D tem que ser menor ou igual a 0,45. Substituindo os valores, ó, o nosso beta-x é 12,7, que divide 36, que é o D, tem que ser menor ou igual a 0,45. Fazendo essa divisão, encontramos o valor de 0,35, que é menor que 0,45. Então está ok, podemos utilizar esse limite aqui. Dando sequência no nosso cálculo, vamos encontrar então a área de aço necessária. Então o cálculo da armadura AS
vamos utilizar a nossa fórmula número 2, que é essa aqui. O AS é igual a MD, que divide FYD, que multiplica D menos 0,4 vezes BX. Substituindo os valores que nós temos, o nosso MD, o FYD, o D e o nosso BX, que é o 12,7, encontramos um valor de AS de 8,54 centímetros. Isso aqui é a área necessária para a nossa armadura inferior na viga. Mas antes de confirmar esse valor, vamos fazer uma verificação que a norma solicita, que é a taxa de armadura mínima de aço para a seção da viga. A tabela 17.3, ela traz aqui os valores, aqui, ó, os coeficientes que a gente precisa utilizar. Taxa mínimas de armadura de vigas à flexão aqui, ó, que é o quê? É a taxa dividido pela área de concreto. No caso aqui, a forma do nosso elemento é uma forma retangular. O nosso concreto é o concreto C30. Então vamos utilizar esse coeficiente aqui de 0,173, tá? Que a gente vai dividir pela área da nossa seção transversal. Vamos para o próximo slide. Aqui, na verificação então da taxa mínima é isso aqui, ó. Essa é aquela fórmula. A área mínima aqui dividido pela área de concreto, tudo isso em porcentagem. Então a área mínima, 0,173, que nós encontramos lá, multiplica. A área do concreto é o quê? É o BW, que multiplica a altura, 20 vezes 40. Então a taxa mínima de armadura para essa seção é essa aqui, ó, 1,38 centímetro quadrado. Como ela é menor do que o valor que nós encontramos de 8,54, vamos utilizar a nossa área encontrada, 8,54. Então vamos para a tabela agora de área de seção. Essa tabela vocês podem adquirir na internet. Eu puxei essa aqui da internet. Onde nessa tabela tem aqui, ó, tem os diâmetros de barras comerciais, o peso, né, das barras. Aqui, de 1 até 10 barras. Então aqui, só um exemplo, FID 10. Uma barra, a área da barra FID 10 é 0,8. 2 barras dá 1,6. 3 barras, 2,4. E assim sucessivamente para todas as barras. Nós precisamos daquela área que era de 8,54. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Quais as barras que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar aqui, ó, se a gente pegar 2 barras, 8,54. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? A gente pode utilizar 2 barras FID 25, que atende. Tá? 10 é maior do que 8,54. A gente pode utilizar também aqui, ó, 3 barras. 9,45 atende. É maior do que os 8,54 que nós encontramos. Como a seção eu sempre dou prioridade de utilizar assim 2 barras. Eu acho legal utilizar 2 barras. Como nesse caso a nossa viga tem uma largura um pouquinho maior do que a que nós fizemos na primeira videoaula, é uma largura de 20 centímetros nesse caso, cabe perfeitamente 3 barras. Vamos utilizar 3 barras para esse caso. Então vamos usar aqui, ó, 3 FID 20. Vamos lá. Então aqui, vamos adotar 3 FID 20 para nossa armadura inferior. Para finalizar a nossa aula, vamos falar de um fator importante que é o posicionamento das nossas barras na seção transversal da viga. É aqui, no item 18.322, que trata da distribuição transversal, ele fala que o espaçamento mínimo livre entre as faces das barras longitudinais, medido no plano da seção transversal, deve ser igual ou superior ao maior dos seguintes valores. Na direção horizontal, tem que ser 20 milímetros. Essa é a distância mínima entre as faces internas da barra. Tá ok? No nosso caso, escolhemos lá 3 barras FID 20. Então a nossa barra tem 20 milímetros. Ou o diâmetro da barra, que no nosso caso é 20 milímetros, então está aqui a mesma coisa, ou 1,2 vezes a dimensão máxima característica do agregado graúdo. Vamos verificar pela dimensão do agregado. Vamos imaginar
que para essa obra aqui, vamos imaginar um agregado de 25 milímetros. Então ficaria da seguinte forma: 1,2 que multiplica 25, que é o diâmetro do agregado, vai ser igual a 30 milímetros, ou 3 centímetros. Então, 3 centímetros, aqui o 30 milímetros, é maior que os 20 milímetros, que é determinado a distância mínima da norma, e é maior que o diâmetro da nossa barra, que foi 20 milímetros também. Então, a nossa dimensão entre faces das barras longitudinais tem que ser no mínimo 3 centímetros. Tá ok? Para a direção vertical aqui não se aplica no nosso caso. Vamos lá, próximo slide. Vamos mostrar o que significa tudo isso. Espaçamento da armadura principal. Tem uma fórmula. Eu vou colocar essa fórmula na tela e na sequência eu explico. Fica mais fácil. Então, o nosso HA, olha aí. O que vem a ser isso aí? O nosso HA, BW, é a largura da nossa viga, menos 2 vezes o cobrimento. O nosso cobrimento é 3 centímetros, 2 vezes 3, mais 2 vezes φt, é o diâmetro do estribo. No exercício, ele não forneceu para a gente o diâmetro do estribo. Eu vou supor aqui, vou imaginar um estribo de 6,3. Então, é 2 vezes 0,63. Tudo em centímetro, viu, pessoal? Mais um número de barras que multiplica o diâmetro da barra longitudinal que nós calculamos. Nós determinamos que eram 3 barras, né? Multiplicado por 2. 2 é o diâmetro da nossa barra, no caso lá 20 milímetros. Que divide o número de barras, que é 3, menos 1. Então, fazendo toda essa continha aqui, nós encontramos um AH de 3,34. Lembra no slide anterior? A distância mínima entre faces de barra seriam 3 centímetros. Nós aqui encontramos um valor superior, então está ok. Vamos lá, posicionamento das barras. Trago aqui um desenho que representa tudo isso que eu falei para vocês. O nosso BW de 20, H de 40, D 36. Olha aqui, 3,4 é o que nós encontramos aqui, ó, tá? Que é o espaçamento entre as faces das barras. Está ok. O mínimo, por norma, seria 3 centímetros. Encontramos 3,4, está ok. As 3 barras aqui, ó, Φ de 20, que nós encontramos, tá? 3 centímetros do cobrimento da armadura. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Vou preparar, mas a próxima aula, eu vou preparar uma viga com 60 de altura, para a gente fazer o cálculo da armadura longitudinal aqui, ó, nas laterais da viga, que é conhecido como costela. Vamos fazer o cálculo dessas vigas aqui e encontrar isso aqui. Aí depois a gente começa a calcular vigas a fricção dupla. Valeu!